Jürgen Moltmann é um teólogo protestante alemão, conhecido principalmente por sua teologia da esperança e suas reflexões sobre o sofrimento e a esperança no contexto cristão. Ele nasceu em 1926 e passou por experiências traumáticas durante a Segunda Guerra Mundial, o que marcou profundamente sua visão teológica. Sua obra mais famosa, Teologia da Esperança, publicada em 1964, propõe uma visão de que a teologia deve ser orientada para o futuro, com foco na esperança e na promessa do reino de Deus. Moltmann também trabalhou temas como a teologia da criação, a cruz e a ressurreição de Cristo, sempre buscando ligar sua teologia às questões sociais e políticas da época. Além disso, Moltmann teve grande influência no desenvolvimento de uma teologia ecumênica e na reflexão sobre a relação entre fé e política, especialmente no contexto da justiça social. A teologia de Jürgen Moltmann está profundamente ligada às suas experiências pessoais, especialmente durante e após a Segunda Guerra Mundial. Ele serviu como soldado alemão, foi capturado e passou anos como prisioneiro de guerra na Grã-Bretanha. Durante esse período, Moltmann vivenciou uma crise de sentido e fé ao confrontar as atrocidades cometidas pela Alemanha nazista e a devastação da guerra. Foi nesse contexto de dor, da culpa e perda de esperança que ele encontrou o cristianismo, ao ler a Bíblia enquanto estava em um campo de prisioneiros. Esse encontro com a fé em um momento de desespero moldou sua visão teológica, levando-o a desenvolver uma teologia centrada na esperança. Sua obra Teologia da Esperança reflete essa experiência pessoal, na medida em que Moltmann vê a esperança como uma resposta ao sofrimento. Ele acredita que a cruz de Cristo representa a solidariedade de Deus com o sofrimento humano, mas é a ressurreição que aponta para a promessa de um futuro melhor, algo que o próprio Moltmann sentiu como um prisioneiro à espera de libertação. Assim, sua vida, marcada pelo sofrimento e pela busca por sentido em meio à destruição, foi o solo fértil para o desenvolvimento de uma teologia que não nega a dor, mas a transforma em expectativa ativa de transformação e renovação. A esperança para Moltmann não é apenas uma abstração, mas uma realidade vivida e experimentada em sua jornada pessoal. Teologia da Esperança, publicada por Jürgen Moltmann em 1964, é uma obra fundamental na teologia contemporânea. O livro propõe uma nova maneira de entender a teologia cristã, ao destacar a esperança como elemento central da fé. Moltmann argumenta que o cristianismo deve ser visto como uma religião orientada para o futuro, com a promessa do reino de Deus como foco principal. Segundo Moltmann, a teologia tradicional se concentrou demais no passado, na vida, morte e ressurreição de Cristo, enquanto ele sugere que a ressurreição de Cristo é o ponto de partida para a promessa de um futuro transformador. Para ele, a esperança cristã não é passiva, mas ativa, pois motiva os cristãos a se engajarem no mundo, lutando por justiça e transformação social em antecipação ao que Deus prometeu realizar. A obra também dialoga com questões filosóficas e políticas da época, como a busca por sentido após as catástrofes do século XX, guerras, genocídios, e tenta conectar a fé à transformação histórica e social. Em essência, Moltmann propõe uma teologia que vê o futuro de Deus como o que dá sentido à existência presente, com a esperança como força impulsionadora. Sim, Jürgen Moltmann compartilhou uma experiência pessoal comovente que envolve uma flor numa estrada enlameada. Esse episódio ocorreu durante seu tempo como prisioneiro de guerra, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando Moltmann estava enfrentando uma profunda crise pessoal e espiritual. Ele relatou que, em meio ao desespero e à escuridão emocional que vivia, caminhando numa estrada de lama, viu uma pequena flor desabrochando à beira do caminho. Esse simples acontecimento foi um momento transformador para Moltmann. A beleza frágil daquela flor, nascendo em um lugar tão devastado, trouxe-lhe um vislumbre de esperança e renovação. Foi como se a natureza estivesse testemunhando que, mesmo em meio ao caos, havia possibilidades de vida e de renovação. Esse evento se conectou profundamente com sua teologia da esperança. A flor na lama tornou-se um símbolo pessoal de que, por mais sombria que fosse a realidade presente, havia um futuro em gestação, uma promessa de renovação. Moltmann usou essa experiência para ilustrar que a esperança não surge de condições ideais,
mas floresce em meio às adversidades, e essa visão permeou toda a sua obra teológica. Para Jürgen Moltmann, a esperança, como uma das três virtudes teologais, junto com a fé e a caridade, assume um papel central e dinâmico em sua teologia. No entanto, ele a interpreta de uma maneira bastante distinta da teologia tradicional, ao enfatizar que a esperança cristã está intrinsecamente ligada à expectativa ativa de transformação do mundo e de criação de um futuro melhor, que se concretiza na promessa do reino de Deus. Moltmann vê a esperança como orientada para o futuro, baseada na ressurreição de Cristo, que é o evento que inaugura essa promessa. A esperança, segundo ele, não se limita a um consolo individual ou à vida após a morte, mas é uma força impulsionadora para a transformação histórica e social. A ressurreição de Jesus, para Moltmann, é o início de um novo tempo, uma nova era, em que a criação será redimida e transformada por completo. Além disso, ele entende a esperança como uma virtude ativa, que motiva o engajamento no presente. Ela não é uma espera passiva, mas uma prática viva, que exige que os cristãos enfrentem os desafios do mundo, como a injustiça, o sofrimento e a opressão, com o objetivo de antecipar e colaborar com o que Deus prometeu realizar no futuro. Em vez de fugir do mundo ou resignar-se às dificuldades, a esperança cristã, para Moltmann, convida os fiéis a participar da construção de um novo mundo. Ele também se opõe à ideia de uma esperança que serve apenas para o indivíduo, argumentando que a esperança deve ser coletiva e comunitária, buscando a justiça social, a libertação dos oprimidos e a paz entre as nações. Para ele, a esperança tem uma dimensão escatológica, ou seja, está sempre voltada para o ainda não do futuro prometido por Deus, mas já atuando no aqui e agora. Em resumo, Moltmann entende a esperança como a chave da vida cristã, uma virtude que projeta os cristãos para o futuro, conectando sua fé na promessa de Deus com uma ação transformadora no presente. É essa visão de esperança que molda não apenas o seu pensamento teológico, mas também seu entendimento de como os cristãos devem viver e agir no mundo. Jürgen Moltmann dialogou com diversos teólogos e filósofos importantes de seu tempo, tanto influenciado por suas ideias quanto respondendo a elas. Sua obra é marcada por uma rica interação com correntes teológicas, filosóficas e políticas, incluindo o existencialismo, o marxismo e a teologia política. Alguns dos principais pensadores com quem ele dialogou incluem 1. Karl Barth. Moltmann foi fortemente influenciado por Karl Barth, especialmente pela teologia dialética e pela ênfase de Barth na revelação de Deus como um evento futuro. Embora Moltmann tenha seguido um caminho distinto, a ideia de Deus revelando-se de forma inesperada e a centralidade de Cristo são ecos importantes de Barth em sua obra. 2. Ernst Bloch. Um dos principais diálogos de Moltmann foi com o filósofo marxista Ernst Bloch, autor de O Princípio Esperança. Bloch propôs uma filosofia da esperança voltada para a utopia e a transformação social. Moltmann utilizou muitas ideias de Bloch, especialmente o conceito de utopia, para desenvolver sua teologia da esperança, reinterpretando-as à luz da escatologia cristã. Embora não compartilhasse o materialismo de Bloch, Moltmann adaptou sua visão de uma esperança que impulsiona a ação transformadora. 3. Theodor W. Adorno e a Escola de Frankfurt. Moltmann também dialogou com a teoria crítica da Escola de Frankfurt, especialmente com as ideias de Theodor Adorno, a crítica da sociedade capitalista e o exame das formas de opressão presentes na modernidade foram relevantes para a teologia de Moltmann, que, como Adorno, via a necessidade de transformação social. Ele, porém, dava à crítica social um fundamento teológico. A teologia de Bonhoeffer, especialmente sua ênfase em um cristianismo encarnado no mundo e na ética da responsabilidade, teve um impacto importante sobre Moltmann. A ideia de que a fé cristã deve ser vivida em compromisso com a sociedade e a justiça influenciou o pensamento de Moltmann sobre a relação entre a esperança escatológica e a ação prática. Wolfhart Pannenberg. Moltmann manteve um diálogo próximo com o teólogo contemporâneo Wolfhart Pannenberg. Ambos se preocuparam com questões escatológicas, mas seguiram caminhos diferentes. Enquanto Pannenberg defendia uma visão mais integrada entre história e escatologia, Moltmann enfatizou o caráter futuro e aberto do reino de Deus. Apesar dessas diferenças, eles compartilharam uma visão teológica que entendia a história como tendo um sentido escatológico.
6. Moltmann também dialogou com Paul Tillich, um teólogo existencialista que explorava a relação entre fé e cultura. Tillich desenvolveu uma teologia da coragem de ser, que lidava com a condição de alienação humana. Embora Moltmann seguisse uma abordagem mais orientada para a esperança, ele reconheceu a relevância das preocupações existenciais e filosóficas de Tillich sobre a condição humana e o papel da fé. 7. Baptiste Metz. Moltmann dialogou profundamente com Jean-Baptiste Metz, teólogo da teologia política. Metz e Moltmann compartilhavam a preocupação de que a teologia fosse relevante para as realidades políticas e sociais de seu tempo, abordando questões de injustiça e sofrimento. Ambos defenderam uma teologia que se envolvesse ativamente na transformação do mundo, ainda que Metz estivesse mais focado no sofrimento e na compaixão. Esses diálogos mostram como Moltmann buscou desenvolver uma teologia que não estivesse isolada das questões sociais, filosóficas e políticas de seu tempo. Ele combinou sua reflexão teológica com uma crítica ativa da sociedade, em constante interação com as ideias de seus contemporâneos, moldando uma teologia profundamente envolvida com o mundo. Jürgen Moltmann teve uma influência significativa na América Latina, especialmente no contexto da teologia da libertação, que emergiu como uma das principais correntes teológicas do continente a partir das décadas de 1960 e 1970. Sua Teologia da Esperança e outros escritos foram inspiradores para teólogos latino-americanos que buscavam uma fé cristã mais engajada socialmente, em um contexto de pobreza, desigualdade e opressão política. A Teologia da Esperança de Moltmann, com seu foco em uma esperança ativa e orientada para o futuro, foi particularmente ressonante com a Teologia da Libertação, que via a fé cristã como um instrumento de transformação social. Ambos os movimentos teológicos compartilhavam uma preocupação com a justiça social e com a necessidade de que a fé cristã respondesse ao sofrimento humano, especialmente dos pobres e marginalizados. No entanto, Moltmann não foi exatamente um teólogo da libertação, mas suas ideias se alinharam com muitos princípios dessa corrente. Moltmann dialogou de forma mais explícita com teólogos como Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff e João Sobrino, figuras-chave da teologia da libertação. Esses teólogos adotaram uma abordagem contextualizada do cristianismo, voltada para a libertação dos oprimidos, muito influenciada pelo pensamento de Moltmann em relação ao futuro e à escatologia. Eles viram a esperança cristã não como uma espera passiva, mas como uma força para a ação libertadora no presente. Moltmann também ajudou a articular uma teologia que colocava a luta por justiça e a transformação das estruturas sociais no centro da missão cristã. Algumas das linhas teológicas específicas com as quais Moltmann dialogou na América Latina incluem: 1. Teologia da libertação. Sua ênfase na escatologia e na esperança se conectou profundamente com a teologia da libertação, que, inspirada pelo marxismo, promoveu uma interpretação crítica das estruturas de poder econômico e social. A ideia de que a esperança cristã não se restringe ao pós-vida, mas impulsiona os cristãos a lutarem por mudanças concretas e justas na Terra, ecoa com a ênfase dessa teologia na opção preferencial pelos pobres. Teologia do Reino de Deus. Moltmann também dialogou com a perspectiva latino-americana de que o reino de Deus não é uma realidade distante ou meramente espiritual, mas algo que deve ser construído no aqui e agora. Sua visão de um Deus que está ativamente trabalhando pela renovação do mundo inspirou muitos teólogos da região a verem a libertação dos oprimidos como uma antecipação do reino. 3. Teologia da Cruz. Moltmann, em obras como O Deus, Deus Crucificado, explora a ideia de que Deus está presente no sofrimento humano e se solidariza com os oprimidos. Essa visão dialogou fortemente com a perspectiva latino-americana, especialmente no contexto de regimes autoritários e repressivos, onde o sofrimento e a opressão eram realidades cotidianas. Moltmann ofereceu uma teologia que via Cristo na cruz como alguém que sofre junto com os marginalizados e oprimidos, o que era uma imagem poderosa e esperançosa para teólogos como Leonardo Boff e João Sobrino. A influência de Moltmann na América Latina ajudou a moldar uma teologia cristã que era profundamente política, voltada para a transformação das estruturas sociais injustas e engajada com as lutas dos pobres. Ele ofereceu uma base teológica para a ação política e social,
ao mesmo tempo em que promovia uma visão de esperança que transcendia o presente, mas exigia ação no aqui e agora. Jürgen Moltmann teve uma importância significativa para o movimento ecumênico, tanto no sentido de promover a unidade entre as diferentes denominações cristãs, quanto em seu engajamento com outras religiões e movimentos sociais. Sua teologia sempre buscou ser inclusiva e aberta ao diálogo, o que contribuiu para que ele fosse uma figura relevante nas discussões ecumênicas ao longo de várias décadas. Moltmann via o cristianismo não como algo isolado dentro de limites confessionais, mas como uma fé que deveria estar constantemente em diálogo com outros setores da sociedade e religiões. Sua contribuição ao movimento ecumênico pode ser entendida de várias maneiras. 1. Teologia da esperança como uma ponte. Moltmann acreditava que a esperança cristã, focada na promessa futura do reino de Deus, era algo que transcendia as divisões denominacionais. Ao colocar a ênfase no que os cristãos esperam em comum, a vinda do reino, a ressurreição dos mortos, a justiça de Deus, ele ajudou a criar um ponto de união entre as várias tradições cristãs, independentemente de suas diferenças históricas e teológicas. Sua visão de uma escatologia ativa e de uma igreja que antecipa o reino de Deus foi um convite à cooperação entre diferentes denominações para a realização de uma missão comum. No 2. Diálogo interreligioso. Moltmann também era um defensor do diálogo entre diferentes religiões. Ele acreditava que a esperança e o futuro de Deus não eram promessas exclusivas para os cristãos, mas algo que deveria ser discutido e compartilhado com outras tradições religiosas. Sua teologia abraçava uma visão inclusiva e aberta, em que o diálogo interreligioso era não apenas possível, mas necessário para uma compreensão mais ampla do trabalho de Deus no mundo. Ele participou de vários encontros interreligiosos, promovendo a ideia de que a fé cristã deveria estar em constante conversa com outras crenças. 3. Justiça e paz como agendas ecumênicas. Moltmann via o movimento ecumênico como não apenas uma questão de reconciliação entre igrejas, mas também de engajamento conjunto em causas de justiça e paz. Para ele, o ecumenismo não era apenas teológico, mas também político e social, o que significava que as igrejas tinham a responsabilidade de trabalhar juntas na busca por justiça social, defesa dos direitos humanos e promoção da paz mundial. Ele foi um defensor de que o ecumenismo devia transcender as fronteiras das igrejas e se manifestar em ação comum em prol dos marginalizados e oprimidos. 4. Influência no Conselho Mundial de Igrejas. Moltmann teve uma influência considerável no Conselho Mundial de Igrejas, uma das principais instituições ecumênicas globais. Sua teologia da esperança e sua insistência em uma visão escatológica que antecipasse a justiça de Deus no presente ajudaram a moldar debates dentro do CMI, especialmente em questões relacionadas à justiça social, reconciliação e à luta contra a opressão. Moltmann também participou de várias conferências e eventos ecumênicos patrocinados pelo CMI, sempre incentivando a unidade cristã em torno da missão comum de transformar o mundo. 5. Teologia trinitária. Outro aspecto importante de sua contribuição ao ecumenismo foi sua teologia trinitária, que buscava enfatizar a comunhão e a relação entre as três pessoas da Trindade como um modelo para a comunidade cristã. A Trindade, para Moltmann, não é apenas uma doutrina teológica abstrata, mas uma imagem da comunhão divina que as igrejas devem espelhar em suas próprias relações. Isso incentivou a busca por maior comunhão e cooperação entre as igrejas cristãs, como reflexo da comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em resumo, a relevância de Moltmann para o movimento ecumênico está no fato de que ele ofereceu uma teologia que, ao mesmo tempo, respeitava as diferenças entre as tradições cristãs e incentivava o trabalho conjunto em torno de uma missão comum. Sua visão de um cristianismo orientado para o futuro, centrado na esperança e na transformação do mundo, foi um ponto de convergência para muitos que buscavam unidade entre as igrejas e diálogo com outras religiões. A contribuição final de Jürgen Moltmann para a filosofia e a teologia contemporânea é profunda e multifacetada, abrangendo questões escatológicas, sociais, políticas e ecológicas.
Sua teologia é marcada por uma visão de esperança ativa, que inspira não apenas uma expectativa futura, mas um engajamento transformador no presente. Ao longo de sua carreira, ele trouxe novas perspectivas para debates teológicos tradicionais, sempre buscando conectar a fé cristã com as realidades sociais e os desafios contemporâneos. Algumas das principais contribuições de Moltmann podem ser descritas da seguinte forma: 1. Teologia da Esperança. A contribuição mais conhecida e duradoura de Moltmann é sua Teologia da Esperança. Ele redefiniu a teologia cristã como algo profundamente escatológico, argumentando que a fé cristã deve ser orientada para o futuro. A ressurreição de Cristo é vista como o evento que inaugura uma nova criação e abre o horizonte para uma esperança que transforma o presente. Moltmann mostrou que a esperança cristã não é uma fuga das dificuldades atuais, mas uma força de transformação histórica e social. Essa visão da esperança como algo ativo e voltado para a justiça influenciou significativamente a teologia contemporânea e movimentos teológicos como a teologia da libertação e a teologia da missão integral. 2. Teologia da cruz e o Deus sofredor. Em O Deus Crucificado, Moltmann apresentou a ideia revolucionária de que Deus sofre com o sofrimento humano. Para ele, a cruz de Cristo não é apenas um símbolo de expiação, mas de solidariedade radical de Deus com o sofrimento do mundo. Essa visão de um Deus que sofre e que participa do sofrimento humano desafiou a teologia clássica, que muitas vezes enfatizava a impassibilidade de Deus. Moltmann propôs uma compreensão de Deus que está intimamente envolvido nas lutas e dores da humanidade, oferecendo um novo modelo teológico para a relação de Deus com o mal e o sofrimento. Teologia trinitária relacional. Moltmann desenvolveu uma teologia trinitária que enfatiza a comunhão e a mutualidade entre as três pessoas da Trindade. Em contraste com modelos tradicionais que viam a Trindade de forma mais hierárquica ou individualista, ele apresentou uma visão de Deus como uma comunidade de amor e relação. Essa ideia teve grande impacto na teologia contemporânea, inspirando debates sobre a natureza das relações humanas e sociais, especialmente no contexto do ecumenismo e da ética relacional. 4. Teologia ecológica. Nos últimos anos, Moltmann também se destacou como um dos pioneiros da teologia ecológica. Ele argumentou que a esperança cristã não se refere apenas à redenção dos seres humanos, mas à renovação de toda a criação. Em obras como Deus na Criação, Moltmann trouxe uma perspectiva escatológica para o debate sobre a crise ambiental, sugerindo que os cristãos têm a responsabilidade de cuidar da terra como parte do plano redentor de Deus. Sua teologia ecológica enfatiza a interconexão entre todos os seres vivos e desafia a teologia tradicional a considerar o impacto das ações humanas sobre o meio ambiente. 5. Teologia política e social. Ao longo de sua carreira, Moltmann foi um forte defensor de uma teologia politicamente engajada. Ele acreditava que a fé cristã não poderia ser separada das questões de justiça social, direitos humanos e política. Sua teologia inspirou teólogos e movimentos que buscaram transformar as estruturas injustas da sociedade. Moltmann sempre enfatizou a relação entre escatologia e ética, argumentando que a esperança cristã deveria impulsionar os fiéis a lutar por um mundo mais justo e equitativo, alinhado com o reino de Deus. 6. Diálogo interreligioso-humanismo. Moltmann contribuiu para o avanço do diálogo ecumênico e interreligioso, insistindo que a teologia cristã deveria ser aberta ao diálogo com outras tradições religiosas e diferentes vertentes do cristianismo. Ele defendeu que a esperança cristã poderia servir como uma ponte para promover a paz, a compreensão mútua e a cooperação entre religiões e denominações. Sua abordagem inclusiva e dialógica ajudou a aproximar teólogos de diversas tradições, tanto cristãs quanto não cristãs. Em síntese, a contribuição final de Moltmann para a filosofia e a teologia contemporânea está na maneira como ele trouxe uma nova compreensão da escatologia cristã como algo transformador e não meramente utópico. Sua insistência em uma esperança ativa, que se manifesta em solidariedade com os que sofrem e em compromisso com a justiça, moldou a teologia contemporânea de forma profunda. Ele também desafiou a teologia a ser mais relacional, ecológica e politicamente engajada, oferecendo uma visão de Deus e da fé cristã que continua a inspirar teólogos e pensadores em diversas áreas.